Aqui, ó, Mateus capítulo 8. Ali está o poder da palavra. Porque só não subalterno. Cadê o Pinati? O Pinati que sabia italiano? Quem sabe italiano? Eu sou um subalterno. Ele era um subalterno, não é mesmo? Serve para português. É uma pessoa submissa dentro de uma organização. Era uma parola. Texto de Mateus. Diz uma parola. Vamos ver? Somos sujeitos à autoridade, sujeito submisso aos superiores. Diz somente uma palavra. E logo, Justino relacionava muito essa situação de uma palavra e uma ação, uma palavra e uma realização. O ergo é um trabalho, o logo é o ergo. O Justino Martins já falava isso. A palavra para hoje diz a palavra. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. Tem alguma ilustração? Somos sujeitos à autoridade, sujeito submisso aos superiores. Diz somente uma palavra. E logo, Justino relacionava muito essa situação de uma palavra e uma ação, uma palavra e uma realização. O ergo é um trabalho, o logo é o ergo. O Justino Martins já falava isso. A palavra para hoje diz a palavra. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. Tem alguma ilustração? Ao centurião, a espada do centurião. Será que ele estava armado quando foi falar com Jesus? Não sei, pode ser que estava, né? Agora você vê aí que são duas autoridades, entendeu? Centurião parece que equivale a sargento. Ele comanda um pelotão, uma tropa. Quem fez o exército mais ou menos sabe. Eu fiz o exército, o tiro de guerra. O tiro de guerra é o exército dos estudantes. Outra imagem do centurião. Aqui é um centurião um pouco diferente, né? Talvez ele estava com roupa de civil aqui. Esse está muito estranho, esse centurião. Esse está bonitinho, né? As crianças devem gostar desse centurião. O que mais destaca no centurião aí é o cinto do centurião. Bonito o cinto dele, não é verdade? Olha que cinto bonito do centurião. Ele está muito elegante aí, né? O servo dele está ali. Olha o chinelo do centurião. Esse é um centurião idealizado, né? Bonito. A palavra falada no megafone fica bem forte. Todo mundo escuta. Palavras. Olha quanta palavra, né? Um microfone cheio de palavras, a figura, letras. Parece que é uma imagem com letras, formada com letras. Poder nunca é quando é ilimitado. Alguém disse isso. Poder nunca é estável quando é ilimitado. Tá bom? Bem, então, e aqui o texto que nós estamos escolhendo para esta manhã diz somente uma palavra. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos ficar de pé? Amém. Como os últimos serão os primeiros, a Paula vai fazer oração, né? Porque às vezes a pessoa, se eu vou sentar aqui bem no último.
Aqui veio bem sossegado. Eu gostava de ficar quinta-feira útil, eu ficava cochilando naquele lado. Mas descobriram. Pai amado, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigada, Senhor, por o Senhor ter nos permitido estar aqui, apesar de todas as nossas dificuldades, as nossas lutas. Prepara os nossos corações para receber a Tua palavra. Nos ajude a colocar tudo o que formos aprender aqui na prática, Senhor. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, para começar a pensar nessa questão dessa formação das ideias na mente, eu queria lembrar que o que está aqui em jogo na vida do centurião, na vida de todos nós, na vida da nação, enfim, na vida de todos os povos, é aquela formação das ideias do ético, do costume. Então, o jogo é o ethos, que é aquela identidade que você vai formando na pessoa. Você vai se transformando numa identidade, numa pessoa que está sendo formada. E também a intuição. Isso faz parte do ethos, que é o costume. A pessoa vai agir de acordo com o que ele ouve, e depois com o que ele treina, depois de acordo com o que se torna um hábito. Daí é o ethos. Depois tem o logos, que é a palavra que é dirigida à pessoa, que vai exatamente construir o ethos. É o logos, é o discurso. Que é o logos, também significa discurso. O logos tem vários significados de acordo com o pensador. Pode ser discurso, palavra. Às vezes ela significa, por exemplo, o logos universal, seria uma ideia de Deus, não é? Alguns, Plotino, que era um filósofo cristão, falava do pantologos, a natureza, como Deus na natureza, tudo dentro do logos, né? E agora também tem os valores do discurso e da intuição, do pensamento, que vai ser a defesa desses valores, que é o caminho. Então é uma trilogia do ethos, do logos, do pathos. Pathos é caminho, né? O ethos e o logos, todo mundo já sabe. Você lê em João, por isso pelo logo a palavra, mas ele também é discurso. Não vamos pensar na questão da palavra rema, que também é palavra, e o derek, que também é palavra no hebraico, mas vamos pensar nessa questão da formação do nosso pensamento com base nessa trilogia, que é o logos, o pathos e o ethos. O ethos, o logos e o pathos, ou o caminho, né? E o ele é o caminho. O ele que é o caminhante, o peregrino. Então é isso que faz nos tornarmos uma pessoa que vai agir na sociedade, como cristão, como político, e como professor, e como agitador político também. Hoje é um dia, e ontem tem agitação política, que as pessoas falam e falam alto para que haja uma regimentação de pessoas para fazer passeata, etc. Né? Hoje diz que ia haver uma passeata. Eu nunca fui em passeata. Uma vez eu fui em uma, no tempo da ditadura militar. Mas eu ficava de longe, só via as pessoas, às vezes, até presas por causa dessas coisas. Hoje não estão prendendo por causa de passeata. Mas era a questão do poder da palavra. Agora, na questão do poder da palavra, eu queria lembrar de uma cientista chamada Hipácia. É um filme muito interessante, chama Alexandrina. Alguns irmãos já viram, já vi talvez com alguns irmãos. E Hipácia era filha de Teo, de Alexandria. Era uma cientista, talvez hoje seria uma das grandes cientistas, uma das maiores cientistas, talvez fosse hoje. Devia ser homenageada essa mulher no Dia da Mulher. E ela era do século IV, e a igreja já era uma igreja oficial, e ela dava a mensagem
para construir exatamente o ethos, para que as pessoas se moldassem de acordo com a mensagem. É isso aí que é proposto, não é? A mensagem é exatamente para moldar um pensamento e fazer com que as pessoas tenham um passo adequado ao logos, ao discurso, para que a pessoa assuma o discurso. Então, nesse período, o discurso da igreja era um discurso um pouco virulento, um pouco odioso. Quando se referia ao pagão, era de forma muito pejorativa, agressiva, e até com uma certa carga de ódio quando falava os pagãos. E muitos se tornaram cristãos meramente pelo batismo, que era a questão da Alexandria, por exemplo, que havia uma biblioteca com 700 mil volumes. Se existisse essa biblioteca até hoje, com todos esses volumes, muitas coisas tinham sido descobertas antes. Nós talvez estivéssemos num mundo muito mais avançado. Mas a igreja, ela era retrógrada, a igreja ela dizia assim que agora nós descobrimos a Bíblia e todo o conhecimento necessário, não precisa mais de nada, não precisa saber a questão da cinética, o movimento do Sol, de matemática. E havia 700 mil volumes nessa biblioteca de Alexandria, era a maior do mundo, e não haveria até hoje uma maior. Tinha obra de todos os sábios ali, de matemática, de ciência, de biologia, de medicina, mas os cristãos olhavam para aquilo e falavam: isso está concorrendo conosco. E havia muitas mensagens contra a cultura e para destruir a cultura. E Hipácia, ela era uma matemática, ela era uma mulher extraordinária, mais talvez semelhante a Curie, que foi uma grande cientista que precedeu Einstein, inclusive colaborou com Einstein, foi outra mulher. Hoje parece o dia da mulher, mas olha que coisa. Então era um sucesso essa Hipácia. E Cirilo, que se tornou santo, o discurso não era muito suave, era um discurso amargo contra os pagãos. E formou a mentalidade coletiva, o ethos coletivo daquele período do ano 400, na época de Cristo. O povo cristão, porque o cristianismo se tornou oficial e todo mundo era cristão. Todo mundo se tornou cristão do dia para a noite, era a glória. Agora a igreja reina. E como ela reina, ela impera. E como ela impera, ela manda. E essa questão da cultura não nos interessa. E havia muitas mensagens contra a cultura, chamada de secular. É que hoje já não está tanto assim. Mas houve um período no Brasil que os cristãos não podiam estudar muito para não perder a fé. Agora é um desafio. Não tem como fugir. Quem tiver medo de perder a fé, vai perder a fé na faculdade. Eu não perdi. Para mim a faculdade não tem problema nenhum. O Omar também vai na faculdade, não tem problema nenhum. Fomos em encontro na USP com um cientista da Austrália. Qual é o problema? Se você tiver a sua fé bem construída, você pode conversar com qualquer um. Então, essa mentalidade coletiva, esse ethos foi construído na mente dos cristãos, a mente deles, ela estava carregada de ódio. Não se admite que alguém possa fazer o que foi feito em nome de Cristo. Eu não diria, em nome de Cristo é uma aberração. Fizeram em nome da igreja, porque Jesus nunca mandou assassinar ninguém. Então os cristãos, enfurecidos na rua, pegaram Hipácia, levaram para dentro de um templo, desnudaram a moça, ela que é uma senhora, além de inteligentíssima, era dela, então tiraram a roupa dela, torturaram, assassinaram e jogaram na fogueira. Eles deram glória a não sei a quem, só foi a lá, não. Você vê que já era uma atitude muito fundamentalista, muito radical da igreja. Não era de Cristo não, irmão. Jesus não mandou fazer nada disso. Isso aí é coisa da igreja. A igreja, ela incorreu em graves erros, graves pecados. Eu acredito que essa questão da Hipácia, o Papa tinha que pedir perdão também. Se não pediu, mas devia pedir, porque foi um dos maiores absurdos, talvez de todos os tempos, contra a ciência. Eu não sei se tinha uma notícia semelhante. Tinha também do Galileu, que foi, teve que se calar. Mas Hipácia, ela foi assassinada dentro do templo. Um templo agora cristão. E depois o corpo dela jogado numa fogueira. Você pergunta, foi a igreja?
Olha, os filósofos e os agnósticos e os ateus atribuem à igreja como crítica. Evidentemente que não foi crítica, foi a igreja, estrutura histórica, mas Jesus não. Onde já se viu que Jesus mandou fazer isso? Jesus nunca mandou fazer isso. Mandou amar o inimigo, mas os cristãos eram tão pouco instruídos nessas questões elementares da vida cristã, que odiar era mais fácil do que amar. E realmente é sempre assim, não é? Agora, essa questão da propaganda, da força da propaganda, da força da palavra, do poder da palavra, você vê que pode ser para o bem ou para o mal. Você vê aqui no caso da Hipácia, foi para o mal. E veio da onde? Veio da igreja. Veio dos cristãos, enfurecidos. Eu não entendo o cristão enfurecido. Não dá para entender. Então, de onde vem essa fúria? Vem lá das trevas? Vem lá da onde? Do inferno? Não sei, essa fúria, diz que é uma fúria santa. Aonde que é fúria santa? Assassinar uma pessoa por causa da cultura dela. Então, o Hitler também usou dessa ferramenta da propaganda do poder da palavra. E seu ministro de marketing, de propaganda, ele falava pelo rádio e ele foi construindo o ethos. De forma que quando o Hitler dá o golpe da violência, todos os alemães estão de acordo. E muitos cristãos estavam de acordo. E muitos cristãos, um grupo menor, não aceitavam. Dietrich não aceitava, por exemplo, que ele foi assassinado pelos agentes da Gestapo. Ele não concordava. Bonhoeffer. Agora, veja como o Hitler trabalhou com muita eficácia com a questão do poder da palavra e da imagem da palavra, e construiu um ethos coletivo, de forma que aquela história que foi Hitler sozinho não é verdade. Foi todos os alemães que apoiaram aquela revolta violenta, aquele pensamento cruel e aquela ira contra judeu. Foi o Hitler que construiu, fez um livro, etc., fez a propaganda, e o povo estava numa situação de inflação muito forte, e abraçaram aquela causa, e deu no que deu. Assim, veja, se repete periodicamente essa questão do poder da palavra, e agora é o poder da palavra para o mal, né? Com empáfia, com os cristãos, com Hitler, que seria um desumano, embora ele se dissesse até que era mais ou menos cristão, até podia ele dar a impressão que estava vingando os cristãos, matando o judeu, porque o judeu matou Cristo. Era uma coisa que estava na mente daquele povo, que vinha também da igreja, que semeou muito o antissemitismo, o ódio ao judeu, porque o judeu matou Cristo. Eles esqueceram que estavam os romanos lá e estava uma porção de gente. Não foi só o judeu, não é verdade? Mas eles procuram distorcer e criavam essa ideia, e o ódio entrou na mente e olha o que deu. Depois, morte, destruição por causa do poder da palavra. Também assim foi na França, na noite de São Bartolomeu. Era o poder da palavra, quando a igreja falou contra os cristãos protestantes e chamou-os de feras, de cães e de urso. E quem matasse um cristão estava matando um cão, um urso. E daí, quando foi na noite de São Bartolomeu, foi milhares de mortos, assassinados pelos católicos agora, né? Você percebe o poder da palavra? Agora vamos para o centurião, esse rapaz que aparece aqui nos slides, esse centurião. Então, como é que estava sendo formada o ethos desse centurião? A mente dele, a estrutura dele interior, o que se passava na mente dele? Foi por acaso? Será que o centurião era uma pessoa sem vontade? Era um homem que não lia nada, nem a Folha de São Paulo, ele não lia, nem a Veja, nada. O centurião era um folgado que aprendeu a marchar e fazer continência e se achava, né? Geralmente esse sargento de Roma era uma pessoa culta. E esse centurião devia ter a sua biblioteca. Ele não era uma pessoa que tivesse compactado a sua mente como uma pedra de gelo congelada e ele não tinha como pensar nada, ele só sabia marchar, alguns só sabem marchar mesmo. Mas esse centurião não era esse tipo de pessoa que fosse assim como uma barata que se obstina estupidamente subir uma parede. Você já viu? Ela sobe por quê? Uma barata que vai subir uma parede. Ela vai, cai. Ela vai, cai. Quer dizer, será que ele
tinha a liberdade, mas a liberdade dele era uma evasão, por acaso, de alguma coisa que ele podia fazer, mas ele estava sempre destinado ao mal, não podia escolher o bem. Quando ele olhava para o céu e dizia, ó, sim, há um ser supremo. Talvez ele fosse estoico, porque eles acreditavam que tudo, Deus habitava em todas as coisas. Eu não acredito que ele era um seguidor do judaísmo, ele tinha uma compreensão perfeita sobre Yahvé, o Deus único. Eu acredito que ele divagasse na teologia, ele não tinha uma teologia perfeita. Talvez ele fosse um estoico, que Deus estava em tudo, toda a natureza estava cheia de deuses, como dizia Tales de Mileto, tudo está cheio de deuses. E depois Paulo fala uma coisa bem semelhante, ele diz assim, olha, a natureza testifica da presença de Deus, porque a criação testifica. Depois Paulo dá mais um passo e diz assim, porque a criação geme, chora, até que chega a redenção. Olha, está parecendo Tales de Mileto falando, ó, já que está tudo cheio de alma. Então havia pessoas que pensavam que vivia a alma do mundo, a alma do mundo. E assim, esse centurião era uma pessoa que tinha uma formação, ele tinha ideias, ele podia saber aquilo que dizia Heráclito, por exemplo, que o sol nasce todo dia, o sol é sempre novo ao longo do dia, ao longo do tempo. Mas agora você vê quando Heráclito fala isso, e o povo lá dos Estados Unidos do Norte, perto do México, e diz que de manhã eles vão fazer a oração para que o sol se levante. Eu não sei, mas deve ser muito interessante, porque quando você vai numa vigília e você vê o sol nascer, você dá a sensação de estar fazendo igual aqueles índios, né? Fazendo o sol nascer, dando glória a Deus, o sol vai nascendo, você vê coisa maravilhosa. Depois o sol nasce, você lá no fundo, acho que foi minhas orações que fez o sol nascer. Você se sente bem, claro que você não pensa assim como o povo, mas veja só como essa história ela está na mente das pessoas, como ela é construída. Então o centurião, ele não era uma pessoa ignorante, ele era uma pessoa que conhecia, ele tinha conhecimentos básicos da teologia elementar, que é universal, por exemplo, o ser supremo, e essa teologia dele foi melhorada por causa da vinda de Jesus. Quando ele escuta começar a ouvir falar de Jesus, ele começa a melhorar. Quando ele vai ao encontro de Jesus, ele não vai nem como um judeu, nem como um cristão, talvez ele fosse mesmo, é como um estoico, seguidor do estoicismo, do pré-socrático, em que tudo estava cheio de deuses, porque ele tem uma imaginação muito interessante, porque ele tem uma comparação de uma autoridade material, que era do soldado, uma autoridade física, com pessoas concretas ali, ó, vai para cá, vem para lá, vai aqui, direita, esquerda e tal. Ele tinha uma autoridade que funcionava perfeitamente com um pelotão do exército. Quem fez o exército lembra disso. Quando eu fiz o tiro de guerra, e quando o sargento falava direita, direita eu vou ver, e era direita mesmo, ninguém é para a esquerda. Se fosse para a esquerda, ia ser preso. Mas a gente fazia, mas tinha muitos casos interessantes do nossa tropa era grande, tinha uns 30 soldados. Eu não era o último, mas também não era, porque os maiores eram os primeiros. E aqueles que ficavam mesmo por último, quando o sargento dava a ordem direita, ele falava atrapalhado, o sargento Canhete, e ele falava, vem, todo mundo tinha que saber o que era aquilo, era direita, eu vou ver. E ninguém entendia, então, às vezes assim, direita, os últimos não escutavam, ficava para lá, os outros iam para cá, né? Porque o soldado tinha que ouvir, a ordem tinha que ser dada bem clara. Mas o sargento fazia isso de propósito, só para poder ver os meninos fazerem tudo errado, ele chamar a atenção. Então esse centurião, ele tinha a mente dele bem preparada para fazer a pergunta. Quando ele vai fazer a pergunta, você pensa assim, que o centurião foi chegando lá, e quando chegou, brilhou uma luz, e ele fez a pergunta. Não foi não, ele estudou antes a pergunta, ele construiu tudo. Aquilo se chama um projeto do ethos. Ele projetou um ethos, ele projetou alguma coisa que ia acontecer lá na hora que ele estava falando com Jesus. E ele projetou os acontecimentos. Mas para fazer esse projeto, ele estudou, ele pesquisou sobre as coisas, ele imaginou, ele leu livros, ele tinha uma biblioteca. Esse sargento não era uma pessoa que odiava livro,
não ia queimar a biblioteca como cristão, né? Cristão, nos primeiros tempos, odiava a cultura. Teve um tempo no Brasil que os cristãos odiavam a cultura. Não podia fazer mais do que o quarto ano do grupo, um tempo. Eu falei, eu vou estudar, não tenho medo de nada disso. E muitos estudavam. Os metodistas, pelo menos, não tinham medo. Agora, esse centurião, talvez ele foi fardado, né? E um homem fardado é uma autoridade. Quando ele vai conversar com Jesus, ele tem construído na mente dele uma metafísica da autoridade, porque uma coisa é você dizer para um soldado, esquerda, direita e tal, outra coisa é você dizer para uma supostamente uma pessoa que você não vê, porque ele disse para Jesus, diz a palavra. Se você olhar o texto grego, está assim, diz a palavra, porque a palavra que ele dizia era uma palavra de ordem. O centurião estava dizendo assim, diz a palavra, subentendida, de ordem, porque ele via em Jesus um comandante de um exército. Talvez ele imaginasse que houvesse um exército como muitas pessoas imaginavam, os gregos, os filósofos, os estudiosos, Cícero também pensava isso, que era quase perto do tempo de Cristo. Então, uns poderes nas atmosferas, e Paulo explorou isso muito bem, dizia que tem um cosmocrata, que era um general aí da escuridão no espaço, que dava ordens, e anjos a seu dispor. Então tinha um exército também, você vê vários livros, que Daniel ora e vem um lá, intercepta a oração e tal. Então existem forças aí no ar, poderes, potestades. Então havia também a potestade do bem, os anjos, arcanjos, etc. E havia poder extraordinário. Então esse homem tinha essa consciência mística e também muito transcendente, porque ele chega para Jesus e diz assim, diz uma palavra e meu servo será curado. Então essa palavra ia sair de Jesus e fazer um voo cósmico invisível e cair lá no servo, e o servo ficou curado, porque uma palavra veio pelo mundo invisível, pelo um espaço invisível, evidente, espaço que você não vê. Então veio essa palavra e curou o servo. E ele acreditava. Então, outra coisa interessante que esse centurião tinha na sua vida, é que ele aprendeu a misturar a palavra com fé. Se você lê em hebreu, existe uma palavra no grego que é de misturar, que diz assim que os israelitas não misturaram com fé a palavra que receberam, ou não se associaram com aqueles que acreditaram. Tem essas duas interpretações, que é pelo prefixo do grego, que é juntar exatamente e misturar. Então os hebreus não misturaram com fé a palavra ouvida, ou não se misturaram com os que creram na questão com Josué. Eles foram incrédulos e perderam com isso. Então o centurião, ele mistura com fé a palavra que ele mesmo construiu. Ele acreditava, ele misturou com fé. Você vê aqui a fé. Não, você fala assim, a fé é um privilégio muito grande dos judeus, do cristão. Mas parece que a fé ali foi um privilégio muito grande, talvez para um estoico, um seguidor de Aristóteles, um seguidor de Heráclito, um seguidor de Platão, de Tales de Mileto, qualquer coisa. Então parece que aquele homem aprendeu a misturar com fé, quando muitos judeus não haviam aprendido. Os judeus não misturavam com fé, eles eram incrédulos, muito enraizados na incredulidade, e às vezes uma incredulidade raivosa, do tipo daquela que existiu na época do século IV, quando tinha lá o movimento científico, e os cristãos enfurecidos mataram, botaram fogo nas faculdades, destruíram os livros, era só a Bíblia, mais ou menos parecido com um crente fanático de hoje. A Bíblia não lê mais nada, e sai interpretando coisas atrapalhadas, fazendo confusão pelo mundo. Então, isso se repete, mas o centurião, ele tinha a mente muito disciplinada. Então ele disse para Jesus, uma palavra, e meu servo será curado. Olha, nem pediu uma oração, porque na verdade
verdade, a palavra logos, ela é um discurso. Então Jesus também fez um discurso muito curto, né? Ele disse o quê? Ele disse: vai, seja feito conforme a tua fé. Porque Jesus já tinha todo o material necessário para dar uma resposta e curar o servo daquele centurião. Ele não precisava orar mais. Para que Jesus ia orar se já estava tudo ali pronto? Ele tinha a fé do centurião. Ele não precisava ter fé. Jesus não precisava ter fé. Na verdade, ele gostava e precisava da fé dos outros para honrar a Deus. Então, quando o centurião fala, ele fala porque ele tem fé. Ele acredita. Ele misturou com fé a palavra. É o logos e a fé. Quando é misturado, é uma potencialidade. E ali é uma potencialidade para o bem. Então, que Paulo depois passa a ensinar que a nossa fé não deve se basear, se sustentar na sabedoria dos homens, mas na potência de Deus. Então a fé ela tem que estar substanciada, segurada, ela tem que estar sustentada pela potência de Deus, que é a possibilidade que Deus dá de fazer as coisas. Potência é exatamente aquela condição de passar da ideia para o ato. É a potência. Isso pode ou não pode? Uma potência passa para o ato ou não. Assim como a semente é uma potência e vira uma árvore. Ela potencialmente vai ser uma árvore e produzir fruto. Ela vem vindo. A fé é a mesma coisa, potência. A fé se baseia, se fundamenta, se sustenta na potência de Deus. É ali que a fé se alimenta e se sustenta. Então esse centurião, ele é um homem de grande fé. Você vê contar na Bíblia, por exemplo, olha, fé. Abraão, o pai da fé. Não é? Esse centurião é quase um pai da fé dos gentios também, porque se o Abraão foi o pai da fé para os judeus, esse centurião, no contexto do Novo Testamento, ele se apresenta com uma fé tão extraordinária, que Jesus disse: nem em Israel, daquele período, com certeza, encontrei fé igual a esta. Esse centurião é o pai da fé dos gentios. Se todo centurião se todo cristão gentil, que somos nós, tivermos uma fé semelhante à do centurião, estamos bem de fé, estamos com a fé certa. O centurião, ele via em Jesus o que Jesus era e é. Aquele é um estudo que o Éder deu lá sobre a igreja, e uma coisa que eu guardei é que ele diz assim que o mais importante é você saber quem Jesus é. Centurião, por incrível que pareça, à distância, porque ele não era um seguidor de Jesus, mas à distância, ele aprendeu acerca de Jesus muito mais do que os rabinos-chefe. Não é incrível? O rabino-chefe ficava o dia todo ali, não é? Lendo a Torá, e lia a Torá. Ele nunca conseguiu. O centurião, talvez, não sabe se ele tinha uma Torá ou não, porque era um sargento, um comandante, né? Então vai lá que ele tinha uma Torá em casa, ele lia, ou não, mas ele conhecia o comportamento do judeu. Mas esse centurião, ele tinha mais fé. Aliás, ele foi um exemplo de fé. Jesus disse: nem em Israel encontrei fé semelhante, uma fé igual a essa. Então existe tipo de fé. Às vezes tem cristão que tem menos fé do que às vezes um centurião. E o centurião tinha uma grande fé, mas era uma fé muito extraordinária. E Jesus também fez uma coisa muito extraordinária, porque imagina só, então, olha, eu vou lá na tua casa. Não é digno de entrar na minha casa, porque Jesus entrar na casa de um centurião, quando os judeus não gostavam de estrangeiro, não gostavam de gentil, isso ia prejudicar Jesus, porque dizia assim: olha, você ficou na casa de gentil, porque criticaram Pedro. Você entrou na casa de gentil. Imagina entrar na casa de um centurião, o homem lá com a espada, e prendia judeus que brigavam, que faziam greve. Naquele tempo não podia fazer greve não. Então o judeu fazia aquelas greves, aquelas revoltas, eles pegavam e matavam. Então imagina só, Jesus entrar dentro na casa de um centurião que tinha espada para fazer disciplina no território da Judéia, que estava sob domínio de Roma. Olha, isso ia pegar mal. Então Jesus, o centurião pensou bem, falou assim: olha, eu não vou colocar
Jesus numa fria, né? Vai entrar na minha casa, todo mundo vai falar mal dele. Ele deixou para lá e disse: olha, não precisa, não sou nem digno, né? A dignidade podia estar nessa questão, porque era difícil para Jesus entrar na casa do centurião, mas Jesus ia, hein? Jesus não tinha medo não, mas o centurião ficou temeroso e resolveu, já que ele tinha muita fé, ele disse: olha, basta uma palavra, basta a palavra de ordem, porque eu estou acostumado com essa questão de ordem, Jesus. Essa conversa de Jesus com o centurião, ela tinha duas dimensões, uma dimensão muito material, muito física, que era de botar você aqui conversando, eu com você, etc. E uma dimensão que talvez era a terceira dimensão, né? Que a pessoa fala, é uma verdadeira terceira dimensão. Essa que você põe um óculos, vê desenho animado para lá, para cá, isso aí é só fantasia ótica. Mas ali foi a verdadeira terceira dimensão, em que ele conversa com Jesus numa linguagem de terceira dimensão. Eu não sei se os discípulos entenderam, mas essa questão de dizer: olha, basta uma palavra, e essa palavra vai lá curar o meu filho, o meu criado, é muita coisa. Então, ele conversou com Jesus num nível muito elevado. Talvez o centurião possa não ter percebido que essa coisa dessa linguagem dele era muito transcendental, era muito forte. E Jesus disse: é isso mesmo. E a fé é uma coisa da metafísica, é transcendente, não é aquilo que se vê. Fé é exatamente aquilo que não se vê. Por isso que Jesus fez esse elogio, suponho, que tendo ele uma fé que não precisava ser vista, não é porque, veja, não precisava ter visto nem o coitado do doente, nem Jesus presente, mas era uma fé que não precisava de ver nada. Ele simplesmente disse: eu não preciso ver nada, eu acredito. E a fé não é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fato que não se vê. O centurião não viu o fato, vírgula, mas viu o fato. Ele não viu o fato fisicamente, mas viu o fato de forma metafisicamente. Ele viu o fato pela metafísica. Ele viu o fato além do fato. E às vezes as pessoas dizem: olha, como é que se eu não ver, eu não vou crer, dizia alguns. Se eu não ver, jamais vou crer. O centurião não tinha a mínima discussão, que era um logo discursivo sobre essa questão de ver ou não ver. O centurião estava convicto, portanto ele tinha uma fé de Abraão, e nós queremos essa fé do centurião. É a fé dos gentios, elogiada por Jesus. Nem em Israel eu encontrei uma fé igual a essa. Era uma fé que não necessitava ver, uma fé que não discutia mérito, uma fé que não entrava em divagações, uma fé que não precisava ler 10 páginas de um livro sobre fé, nem um manual de doutrina sobre fé, não precisava de coisa nenhuma, de regra nenhuma. Ele só chegou e disse assim: olha, basta apenas uma palavra, basta a palavra, basta um logos, e o meu servo será curado. Francamente, eu queria uma fé igual a essa. Nem de Abraão, deixava de Abraão por essa também, porque essa fé que Jesus gostou, essa fé, ela tinha toda a potencialidade de alcançar tudo, salvação, tudo. Porque Jesus disse: não encontrei fé igual a essa, que fé era essa? A pessoa diz: não, essa fé foi somente para curar o servo. Aquele centurião pagão, né? Esquisitão, bem que ele fazia uma figura bonita no inferno, com aquela farda dele, aquela espada, aquele capacete, não é mesmo? Ele tinha uma grande fé. Jesus elogiou a fé, mas veio ele no inferno. É uma coisa muito interessante, né? Só os judeus e os cristãos que vão para o céu, claro. Aquele centurião acreditou em Jesus, mas ele não conhecia as doutrinas, ele não sabia o que era salvação. Aquele centurião não sabia a questão de servir, do chamado. Esse centurião foi para o inferno. Ele não levantou a mão. Ele não levantou a mão. Não disse amém.
O centurião pagão. Então, dentro da minha teologia, esse centurião merece o inferno. Jesus disse que ele tinha uma grande fé. Vai para o inferno com a grande fé, porque não foi batizado, não foi crismado, não fez a procissão, e não cumpriu as promessas, e não comeu pão asmo, e ainda por cima disciplinava judeu. Mas Jesus disse: nem em Israel encontrei fé semelhante. Quantas vezes, irmão, pessoas cristãs distribuem ódio, tem uma palavra destruidora, leva milhares de cristãos a fazer revolta, a brigar, a contender, divide igreja com ódio, pastor com ódio de pastor, com briga, com contenda, com xingamento, com raiva, com ódio, com ira, com avareza, tudo em nome de Alá. Não, diz que é de nome do Senhor, ou da igreja, de Jesus, Alá. De onde vem isso aí, né? Então, essas coisas, quando acontecem no meio da igreja, como aconteceu com Hipácia, é uma coisa odiosa, é da igreja, não é de Jesus, não. Jesus nunca ensinou isso. Foram a igreja, a instituição, já era um poder, então ela exercia o seu poder. Olha como exercia o seu poder. Ela manipulava o Etos, manipulava o Logos, não valorizava o caminho pátrio. Porque o pátrio era a valorização, a defesa dos valores. Quando o sargento vai conversar com Jesus, ele vai, ali já está ali desaguando no oceano os valores do Etos, as palavras do discurso. Ele formulou antes o Logos, o discurso, o Etos, para ver como é que eu vou dizer. Quando ele chega, que ele fala a palavra, então é uma valorização, é a defesa dos valores no patos que vem do Etos, pelo Logos, que vai ali, apareceu diante de Jesus, uma palavra muito simples. E olha que ele argumentava pouco, né? Ele chegou e disse: ó Senhor, basta uma palavra, porque eu lido com a palavra, eu conheço o Logos. Então se supõe que esse sargento era um homem muito culto, porque disse: olha, ele não estava falando apenas como soldado, ele não era um estúpido de achar que mandar um soldado, vai ali pegar a caneca para mim de água, é a mesma coisa de dizer assim: ó, vai, aquele homem ali naquela cidade está sendo curado. Não é a mesma coisa. Ele nunca deu uma ordem para um soldado, ele estando ali na Palestina, pela Galiléia, por ali, em Cafarnaum, etc., aqueles lugares e tal. Então ele diz assim: olha, eu tenho uma tropa lá em Tiro, e ele subia lá no Monte da Galiléia, e o Tiro estaria a 2.000 quilômetros de distância, mais ou menos, lá, vamos supor. E ele dizia assim: tropa, sentido, a 2.000 quilômetros, a 5 quilômetros. O soldado escutava, aí ele dava uma ordem para o soldado que estava lá a 1 quilômetro de distância. Ele estava na cozinha fazendo um chá, né, de camomila, porque ele estava nervoso, aquele dia estava meio assim: vou fazer um chá de camomila, minha mente não está funcionando bem. Ele tomou um chá, depois ele murmurou assim: olha, soldado, calma, você que está aí em Tiro, vem aqui me ver. Você acha que ele era louco? Ele sabia que o homem não escutava, nem na sala ia escutar a conversa dele. E como é que ele sabia que a palavra de Jesus seria escutada pelo servo? Porque ele tinha uma fé, porque ele acreditava na transcendência. E onde ele aprendeu isso? Possivelmente ele aprendeu foi com os históricos mesmo, com Plotino. Plotino não foi depois dele, mas com Tales de Mileto, com Aristóteles, com aquela conversa toda sobre certeza. E ele desenvolveu aquilo e chegou à conclusão que era possível as coisas se movimentarem numa esfera não material, numa esfera espiritual, num espaço desconhecido. Ele era um pouco místico, mas Jesus não criticou essas questões com ele. Jesus não discutiu teologia com ele. Ele era um varão poderoso em palavras e em feitos, obras. Então Jesus era poderoso em palavras e obras. Apolo era poderoso em palavras. Paulo disse, com certeza, porque Apolo devia falar: né? Quem
assim diz o Senhor e tal, uma voz de trovão, acho. Apolo e Priscila. Priscila era mulher, então não. Mas era poderoso em palavra, e também ele convencia Paulo com a sua mensagem. Jesus, então, ele era poderoso em palavra e obras, dizia os discípulos no caminho de Emaús. Dizia que ele tinha um logos poderoso e feitos poderosos. O sargento, o centurião, ele tinha uma palavra poderosa também, porque ele era sincero, né, verdadeira. Ele tinha o logos, era livre. Ele não era como nós dissemos, ele não tinha uma liberdade que era uma liberdade que de vez em quando, né? De vez em quando ela evasava, tinha evasões da liberdade. Ele tinha que ir por um caminho da destruição, mas de vez em quando ele ficava ali para beber um copo d'água. Não, ele era livre mesmo. Ele era bem livre, muito mais livre que a barata. Ele também não era um estúpido, né? Ele tinha as coisas bem construídas na sua mente. Ele sabia o que queria, ele buscava, era sincero. Olha, vale muito a sinceridade para Deus. Valeu muito para o centurião, vale muito para você. É o que a pastora Verônica pregou na abertura. A sinceridade vale muito, vale mais do que muitas coisas que nós fazemos, porque muitas vezes nós não fazemos, queremos fazer. E Paulo dizia: aquilo que eu não quero eu faço. Era sincero, mas o que é que importa? O centurião era sincero no discurso dele. Ele não chegou para Jesus e disse assim: eu vou falar uma coisa, quem sabe ele acredita em mim, né? E basta uma palavra tua, que me dizer que ele tem poder. Não, ele estava certíssimo que Jesus ia acertar bem no alvo, que não tinha falha nenhuma. Conversou pouco, então basta um logos. Diz uma palavra. Então, se você ler o texto grego, ele fala epimonólogo. Por isso que existe monólogo, não é? Mono é um. Quando existe um monólogo, quando a pessoa fala consigo mesmo, monólogo, eu falo com um, falo comigo mesmo. Então, o centurião diz: ó, diz mono, uma palavra. É como se Jesus tivesse até, na verdade, falando com ele mesmo. Jesus podia fazer esse monólogo. Seu servo está sendo curado. Está falando com o homem lá. Mas como era uma linguagem transcendental, estava falando com ele mesmo. Como é que o homem, coitado, o centurião, esse centurião está de parabéns, porque ele conseguiu conversar com Jesus de uma forma transcendente. Quem é que chegou com Jesus? Talvez alguns, não sei se chegou mais um que tinha essa fé assim: olha, tem alguém lá doente. Tem um que estava com febre, Jesus foi lá, né? O do Pedro também, Jesus foi lá. E Paulo mesmo, não sei se teve um caso assim. E você talvez tenha tido. Agora nós costumamos orar assim: ora para o tal que está no hospital, tal. E a Lourdes sempre traz um pedido, depois ela traz a resposta, que alguém foi curado, às vezes orou naquela hora. Tem gente que diz assim: eu fui curado, que hora você orou? Ah, tal hora. Foi nessa hora que eu fui curado. Você fica até assim: oh, que bom, é que Deus me ouviu assim de longe. Legal, eu não sabia que eu tinha essa fé não, viu? E eu orei aqui, tá a hora, então foi a minha oração. Ah, será que não foi a do irmão? Não, foi a minha, eu orei primeiro. Foi ele. Não. Aí depois eu falei assim: ah, olha, eu também orei. Não, você orou 5 minutos depois. Quando eu orei já estava curado. Porque às vezes nós queremos que a nossa oração tenha efeito. Então, essa crença do centurião, ela tem um valor extraordinário. O diálogo é muito rico, porque ele pede um monólogo de Jesus com a natureza, com o espaço, com o mundo espiritual. Diz uma palavra. Oh, que coisa extraordinária. E ele diz assim: olha, e Jesus disse: eu vou dizer, né? E ele disse uma palavra: teu servo está curado. Que palavra? Era da cura, era da terapia. Diz uma palavra. Você vê como é importante essa história da palavra, do caminho, do tapado falar, do logos, desse princípio da palavra, como ela nasce. E é por isso que é interessante você ler bons livros, e às vezes uma boa poesia, ou quando você lê a Bíblia, você selecionar, evidente,
aqueles textos de violência, pode esquecer que Deus não vai fazer questão nenhuma de você guardar texto de violência. Você tem que ler os textos que falam de Jesus. Aí você vai guardando, a sua mente fica potencializada. Interessante, né? É interessante você memorizar salmos interessantes. Quer dizer, salmos que tem alguma coisa importante para dizer para você, que vai enriquecer a sua alma. Que se você tiver palavras boas, como Davi dizia, que meu coração está cheio de boas palavras, você vai construir. Você vai construir bem. E você percebe uma coisa, o centurião foi sincero, porque às vezes a pessoa vai perguntar para você, pedir um conselho, mas não quer. Ele quer ouvir outra coisa. Então ele pede para você, você fala. Ele fala, não quer, ainda que seja o certo. Porque lhe interessa o errado. Porque o errado vai fazer conferir com uma intenção que não está correta. Então a pessoa diz, não. Ele quer que alguém alimente aquela intenção. É a questão do ethos. Porque o discurso, ele pode ser sincero. Porque se ele não for sincero, também não tem poder. Se não for livre, sincero, livre. Mas a pessoa que está ouvindo, pode ser que não queira exatamente esse conselho. Queira aquele que vai lhe conferir um direito para agir, que não seria legítimo se não tivesse aquela palavra garantindo. Por isso que a pessoa às vezes vai pedir um conselho, como você fala, ela não é o que ela quer. O centurião era sincero no seu discurso. Ele foi para ouvir Jesus e disse, o que eu ouvi é isso que eu ouvi. E ele chega e diz para Jesus, interessante que talvez, se você imaginar que Jesus era como humano, podia ser impactado por alguma coisa, ou não? Você acha que Jesus podia ser impactado ou não? Quer dizer, Jesus ouvia as coisas, para ele ele era o estoico. O estoico, aquele que é insensível, aqueles discípulos que Paulo encontrou ali no livro de Atos, os estoicos e um outro grupo, epicureus, né? Um buscava o prazer, outro buscava a insensibilidade total, os estoicos. Indiferente à dor ou prazer, que era um tipo de soldado. Por isso que Roma desenvolvia muito estoicismo, porque o soldado tinha que partir para a batalha, morria um do lado, eu não queria saber. Para frente, indiferente à dor, à alegria, ninguém tinha nem nada, ia só lutar. Então era indiferente. Você acha que Jesus, por exemplo, ele era indiferente? Quando o centurião fala com ele, Jesus para tudo. Por quê? Porque ele foi impactado. Ele sentiu na alma dele. Porque a palavra vai para a alma. Ou você acata e deixa aí, ou você começa a sofismar com uns mais, você não vai resolver. Mas ele pega e Jesus é impactado. Porque quando ele fala, Jesus fala assim. E Jesus fica impressionado. Que maravilha de fé. Você imagina? Jesus ser impactado? Jesus foi afetado com aquela palavra. Jesus era afetado também com as palavras que os outros falavam contra ele. Tens demônio. Você pensa que ele era estoico? Um epicurista? E chegava assim, isso não faz diferença. Fazia assim. Falou assim, ele respondia para eles. Tanto que era um pecado grave, né? como também às vezes Jesus fazia ameaça. Claro, nesse momento tinha que dar uma resposta firme. Então, veja, irmão, como é importante esta fé do centurião. Você tem essa fé? Eu tenho, tá bem? Eu vou dizer, eu não tenho uma fé igual a de centurião, eu gostaria de ter. Porque às vezes eu falando para você, você pensa até que eu tenho. Eu acho que eu não tenho essa fé do centurião. Aliás, eu não tenho. Quando a pessoa pede assim, ora para um irmão que está lá adiante, eu já não consigo. Eu oro. Mesmo por telefone ouvindo a voz da pessoa, eu tenho dificuldade. Então, se for ora para uma pessoa que está lá na Argentina, eu fico quase que abandonado nessa fé, nessa não fé, nesse niilismo quase absoluto, nessa coisa assim que eu não acho o caminho, não sei onde pegar para orar para uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, num leito.
Eu não sei se você tem, eu não tenho. Esse centurião tinha essa fé. Agora, quando as coisas estão muito perto de nós, essa fé ela é mais ou menos construída. Quando as coisas acontecem com você, e você chega aqui e diz assim, ó, eu tenho minha tia que está lá em casa, está muito enferma, os irmãos pegam na mão, lembra o rosto da tia, né? E fala, e a tia é curada, né? Mas se for uma pessoa estranha, absolutamente estranha, que saiu no jornal, que foi sequestrada e tal, você lê, quando chega aqui você já esqueceu. E se você fosse guardar todos os problemas do mundo para orar, você ia ficar em casa orando o dia todo e acho que não ia resolver. Então por isso que tem que distribuir o fardo dessa oração tão coletiva, tão grande, tão distante, não é? Essa tem que orar todo mundo junto. Vamos ficar de pé. Orar. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com. Em nome do Filho amado Jesus, oramos. Amém.